De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia, e chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Cleiton Pascarelli e com o Emanuel Cardoso, que estão ao vivo. Olá, meninos, muito bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Adriane. Vamos falar das eleições de 2018, está chegando a hora, falta menos de um mês para que o amazonense, para que o brasileiro tenha aqui as urnas. E aqui no nosso caso, a nossa eleição é uma eleição muito distinta, tem casos muito específicos, principalmente para a nossa questão logística, entre outras coisas. E para atender a demanda do interior do estado, tem muito policial chegando por lá. Exatamente, né? Foi firmado um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Segurança do Amazonas e o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, e aí as eleições devem receber um reforço de 1.097 policiais. A maioria deles, mais de 1.000 policiais, são policiais militares e cerca de 57 policiais civis, que vão fazer o reforço à segurança durante esse pleito, principalmente nas cidades do interior. Parte dessa tropa começa a se deslocar para o interior já a partir do dia 2 de outubro para fazer a segurança das eleições. A gente precisa também destacar que já existe também a demanda, a alocação de tropas federais que vão sim fazer a segurança não apenas aqui na capital, mas também em outros municípios do interior do estado. E como você falou, Adriane Diniz, é de fato uma operação logística que demanda muitos recursos, determinado um certo nível de planejamento, porque o nosso estado de fato é grande e o pleito precisa ser realmente, precisa ocorrer da melhor maneira possível. Afinal de contas, esse é o momento mais importante da nossa democracia ou do exercício da nossa democracia. E o envio dessas tropas é muito importante não só para garantir a segurança, mas para garantir também isenção no processo eleitoral. O que acontece? A gente sabe que no interior do estado há uma pouca infraestrutura e pouco pessoal, inclusive da polícia, né? E aí, muitas das vezes, existe uma relação do comandante da polícia daquela cidade com o prefeito, com o deputado daquela região. Então, para evitar que haja algum tipo de favorecimento, é de praxe que a polícia encaminhe oficiais da capital para o interior do estado, para que eles sejam uma espécie de xerifes da cidade durante esse pleito, para que não haja essa possibilidade, ou pelo menos para que reduza a possibilidade de favorecimento diante de um crime, de uma possibilidade de um crime eleitoral cometido durante o pleito, né? Exatamente. Bom, são um pouco mais de 1.000 policiais aí que vão para manter a tranquilidade do pleito, né? Bom seria se eles pudessem ficar, inclusive, no interior, né? Que está precisando de um reforço na segurança, né, Adriane? Bom, seria muito bom, né? A gente ainda tem essa boa expectativa. Agora, ainda falando de eleição, Lula agora é Haddad. Ontem o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, anunciou então aí a mudança do candidato à presidência da República. A Justiça Eleitoral tinha determinado que eles escolhessem até o dia de hoje, no máximo, sob a pena aí de não terem um candidato à presidência da República. Então, ontem, após uma reunião da cúpula do PT, eles então anunciaram Fernando Haddad como o candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, com o vice Manuela Dávila, como ontem o Manuel falou, indo como o candidato a vice-presidente da República, né? Lembrando que a Manuela Dávila abriu mão da própria candidatura depois que o partido dela resolveu apoiar o PT nessa empreitada aí, né? E logo após o anúncio, o Partido dos Trabalhadores começou a divulgar uma carta escrita pelo ex-presidente Lula, pedindo votos para Fernando Haddad, lembrando ali que ele foi ministro da Educação no governo Lula, que ele foi ex-prefeito de São Paulo, enfim, e falando ali a respeito da trajetória política de Fernando Haddad, clamando aos eleitores dele para ver se ele consegue transferir os votos para Fernando Haddad. Agora, vale lembrar que Haddad tem uma grande rejeição, né? A exemplo do que aconteceu em São Paulo, quando ele tentou a reeleição lá em São Paulo, acabou perdendo para o atual prefeito de São Paulo e, historicamente, o prefeito acabou ganhando em primeiro turno, ou seja, teve mais de 50% dos votos, mais um. E olha que isso não é comum, né? E exatamente. Hoje, numa capital qualquer do Brasil, ou cidades aí com mais de 100 mil habitantes,
é muito difícil um pleito não ir para segundo turno. Ainda mais uma capital como São Paulo, né? Isso aconteceu por lá e aí o prazo acabou. Inclusive eu vi dessa carta que você falou, né, que foi divulgada, os militantes do Partido dos Trabalhadores começaram ontem a divulgar trechos, né, na internet. Foi ontem à noite, logo depois que acabou esse prazo de substituição. A gente ainda pode ver alguma mudança, né? Afinal, para os demais partidos, até o dia 17, eles ainda podem mexer nas suas coligações aí, trocar vice com o candidato oficial à presidência, assim como também nos estados, né? Mas é pouco provável que a nível presidencial haja alguma alteração ainda, né? A campanha já está a todo vapor e aí no caso da coligação que tem o PROS, o PT e o PCdoB é que deve haver agora uma mudança estratégica de campanha que já era prevista de acordo com a impossibilidade do ex-presidente Lula se candidatar por conta da condenação, né? Exatamente, que está preso desde abril, né? Desde abril. E aí, as peças já estão no tabuleiro. Inclusive, os demais candidatos à presidência se manifestaram em relação a oficialização do Haddad como candidato. O Geraldo Alckmin, inclusive, disse que essa estratégia foi justamente para blindar o Haddad, porque ele não era candidato até então, não era atacado pelos oponentes. O Ciro Gomes se manifestou dizendo que o Haddad não é um bom candidato para o PT, ele quer pegar e puxar para ele essa sardinha aí da esquerda. Marina Silva atacou tanto o PT quanto o PSDB, porque disse que o que temos no país hoje é o que esses partidos entregaram. E aí tem um detalhe também, Adriane, ontem, né, o STF não rejeitou, a primeira turma do STF rejeitou uma denúncia contra o candidato Jair Bolsonaro, rejeitou receber a denúncia de racismo proposta pela Procuradoria-Geral. Então, essas peças que estão no tabuleiro já estão postas. Eu penso que é isso aí que a gente deve ter nas eleições agora desse ano. Que começam os jogos. Muito obrigada, Emanuel, Cleiton. Um ótimo dia para vocês e para os ouvintes da 93.1. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Adriane. Até lá. E agora você confere a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para hoje. O candidato amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas não divulgou a agenda. Berg da UGT, candidato do PSOL, concede entrevista a Portal de Notícias pela tarde. À noite participa de debate em emissora de TV. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, não divulgou a agenda. Pela tarde, a candidata Lúcia Antoni, da coligação Povo Feliz de Novo, concede entrevista a uma emissora de TV e portal local de notícias. À noite, se reúne para ajustes de campanha e depois participa de debate em emissora de TV. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, não divulgou a agenda. O candidato Sidney Cabral, do PSTU, também não divulgou a agenda. Wilson Lima, da coligação Transformação por o Novo Amazonas, visita a Feira da Betânia e depois concede entrevista a uma emissora de TV pela manhã. À noite, participa de debate. Fazer acontecer as eleições no Amazonas é um grande desafio. As dificuldades logísticas do maior estado brasileiro não são fáceis de vencer. As grandes distâncias e a falta de rodovias interligando os municípios obrigam o Tribunal Regional Eleitoral a iniciar o envio das urnas eletrônicas para o interior com bastante antecedência. A próxima remessa já está pronta. 374 urnas lacradas seguirão de Barco até Parintins. Os municípios mais distantes da capital são os primeiros a receber. Desde o dia 5, o TRE já enviou equipamentos para Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Benjamin Constant, São Gabriel da Cachoeira, Tefé e Coari. As urnas foram testadas e aprovadas pelos técnicos. Nesse momento, as urnas não têm informação nenhuma de candidatos, nem de eleitores. Elas estão indo, vamos dizer assim, ocas, né? E no transcorrer do período eleitoral, a partir do dia 19 de setembro, nós iremos realizar a carga da urna eletrônica, exatamente a programação da urna para o pleito de 2018. No total, o TRE vai distribuir 2.663 urnas eletrônicas para atender 2.300.000 eleitores por todo o Amazonas. O próximo passo é enviar as mídias com informações de eleitores e candidatos e os técnicos para transmissão de dados. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 7 de outubro e o segundo turno no dia 28 de outubro.
E agora eu tenho uma dica para quem está em busca de qualificação para o mercado de trabalho. Encerram hoje as inscrições para o preenchimento de 105 vagas em cursos gratuitos aqui em Manaus. E quem vai trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto é a Amanda Amorim. Olá, Amanda, muito bom dia. Quais as áreas e quem é que pode se inscrever nesses cursos? Conta pra gente. Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando aqui a programação do Manhã no Ar. Olha só, matemática básica com carga horária de 40 horas, auxiliar de produção também com carga horária de 40 horas, recepcionista, atendente de caixa, entre outros cursos, viu, Adriane? Para participar, os candidatos precisam entrar no site da Secretaria Municipal do Trabalho, esse que está aparecendo agora aí no seu vídeo. Você vai entrar nesse site e vai preencher todas as informações que serão solicitadas. Mas o prazo é até hoje, viu, Adriane? Porque amanhã, quinta-feira, a Secretaria Municipal do Trabalho vai divulgar, a partir das 2 horas da tarde, uma lista com os nomes dos candidatos que foram selecionados. Os candidatos aprovados precisam comparecer na sexta-feira, lá na sede do PFC Cursos e Treinamentos, que fica na Getúlio Vargas, no centro da cidade. No horário comercial, viu, Adriane? De 8 até às 5 horas da tarde. Os documentos necessários são o documento de identidade, CPF, comprovante de residência, o número do PIS e é necessário também que esse candidato apresente um documento comprovando que ele esteja estudando. Após isso, esse candidato vai aguardar justamente lá no local para saber o horário e o dia que ele vai realizar esse curso profissionalizante. Agora é importante salientar aqui, Adriane, que no dia que o candidato comparecer, lá ele precisa ficar ciente, porque se porventura ele faltar o primeiro dia de aula, ele vai perder a vaga, viu? Vai ser substituído pelo primeiro que está na lista. Afinal, são 105 vagas que serão distribuídas em 10 turmas. Ou seja, se ele faltar, ele já vai perder essa oportunidade. No final, o candidato, é claro, vai ser contemplado aí com um certificado, justamente para comprovar que ele realizou esse curso profissionalizante. Ou seja, é uma ótima oportunidade para quem está em casa sem fazer nenhum curso e deseja aí se reciclar para o mercado de trabalho. Adriane. Tá certo, Amandinha. Muito obrigada pelas informações. E com o calorão do verão amazônico, fica até difícil imaginar que uma frente fria tenha força para derrubar as altas temperaturas. Todo mundo já percebeu que a quantidade de chuvas e desse tempo nublado estão aí fora de época. Pois é, enquanto essa frente fria estiver próxima do Amazonas, as chuvas vão continuar caindo em pleno verão. Árvores derrubadas, casas destelhadas e alagamentos. Esse foi o prejuízo que a tempestade da última sexta-feira causou em alguns pontos da cidade. A velocidade do vento registrada pelo INMET foi de aproximadamente 58 km por hora. Segundo o órgão, em tempestades como essa, a ventania é tão forte que é possível ver as árvores balançando e fica difícil até de trafegar pela rua. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, agora em setembro a quantidade de chuvas já atingiu 40 milímetros, número bem superior a todo o mês de agosto, que só foi de 1 milímetro. Quando ocorre uma entrada de um suporte maior de umidade que entra na região, ou por uma aproximação de uma frente ou por um suporte maior de umidade oceânica, né? Esse suporte maior de umidade faz com que haja a formação de áreas de instabilidade na nossa região, ou seja, aumenta a umidade aqui. E apesar de estarmos na estação de seca, a previsão é que os próximos dias sejam nublados. A ideia é que essa parte mais norte do Amazonas ainda continue com o céu nublado, encoberto, com pancadas de chuva em áreas isoladas. De janeiro até início deste mês, 130 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil do município. As zonas mais afetadas foram leste e norte. E como forma de prevenção, o secretário de Defesa Civil de Manaus garantiu que existem equipamentos que medem em tempo real o nível dos igarapés para evitar o transbordamento, além de pluviômetros automáticos espalhados nas zonas de riscos da cidade. Para que a gente possa fazer um monitoramento em toda a malha urbana da cidade e a gente possa
com esses dados, planejar a nossa ação no período de chuva na cidade de Manaus. E agora a gente vai falar de um assunto muito sério. Nós estamos no Setembro Amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio. E a necessidade de conversar sobre o assunto fez uma escola da Zona Norte oferecer aulas de inteligência emocional, isso mesmo. E o resultado já tem feito a diferença na vida dos alunos. Nessa aula não tem caderno nem livro. O professor não aplica a prova. Sobre a mesa, apenas as emoções dos alunos. São as aulas do programa Passaporte, Habilidades para a Vida. Esta escola municipal, no bairro Colônia Terra Nova, é a única da região norte a participar do projeto, que atinge 1.000 jovens de todo o país. A ideia é ajudá-los a enfrentar os conflitos emocionais tão comuns nessa fase da vida e que afetam o ambiente escolar. Esta aluna lembra que, até pouco tempo, o desrespeito tomava conta da escola. Trazia um caixa de som, botava dentro da sala de aula, botava funk. Quando era merenda, as frutas, o pessoal pegava e ficava um tacando no outro. Literalmente, era uma guerra assim, de frutas. Antigamente a gente praticava bullying com alguns colegas nossos. E a gente aprendeu também que isso é feio e também se machuca muito. As pessoas podem até pensar em se suicidar ou tirar a própria vida. Cada aluno tem uma história, alegrias e dores. E os professores perceberam que era preciso trabalhar a inteligência emocional dos estudantes. E com isso resolver não só a questão da falta de disciplina, mas também problemas graves como o uso de drogas, depressão e até o suicídio. Por isso, as aulas de habilidades para a vida trazem dinâmicas sobre autoestima, respeito, tolerância, entre outros assuntos. São 2 reuniões por semana para turmas do 7º e do 8º ano. Tem gente que queria mais. A nossa expectativa é grande, nós quer que o dia passe logo para chegar de novo para nós vir. Então o próprio professor falou, professora, tinham alunos que eles nem abriam a boca, hoje em dia eles já perguntam, já que não entendeu o assunto, já conversam. Então a nossa escola, de modo geral, não só com esses alunos que estão participando do programa, mas de modo geral ela vem mudando muito. Após 18 aulas completadas, os estudantes recebem um certificado. Rafaela já conseguiu algo mais valioso. Aprendeu a ser tolerante. Tudo tinha que ser do meu jeito. Agora eu aprendi mais a controlar e a ouvir mais o que as pessoas têm a dizer e a ouvir o que elas têm a dar para incrementar mais em alguma coisa do que eu preciso. Mesmo que seja uma opinião diferente da sua. Mesmo que seja uma opinião diferente. Isso mesmo, às vezes só se disponibilizar para ouvir alguém já faz toda a diferença. Esse é um assunto muito sério e pouco discutido, mas os índices, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são alarmantes. Só para você ter ideia, a cada 40 segundos, uma pessoa tenta cometer suicídio no mundo. Lá no Japão existe um parque em que as pessoas vão para tirar a própria vida. Durante a reportagem que você acabou de acompanhar aí do José Augusto, pelo menos 3 pessoas no mundo tentaram tirar a vida. Então é algo que precisa ser discutido em todas as esferas, dentro das igrejas, das escolas, da família, no trabalho, para que isso não continue dessa forma. E os fatores que levam a pessoa a cometer um suicídio são os mais diversos, desde uma perda de alguém querido, a transtornos psiquiátricos como esquizofrenia, tem também depressão, bipolaridade, variação de humor e dependência química. Então são vários os fatores que influenciam nesse momento. Então, só se colocar à disposição, ouvir alguém, perguntar se a pessoa está bem de verdade e se dispor a ajudar, já pode fazer toda a diferença. E a Defensoria Pública do Estado abre hoje as inscrições do processo seletivo para a escolha de estagiários de direito. A Amanda Morim tem outros detalhes. Oi, Amanda, além da prova, quais os requisitos vão ser levados em conta na escolha dos estagiários, hein? Olha, Adriane, poderão participar desse processo seletivo apenas estudantes que estão cursando entre o 4º e o 8º período do curso de Direito. Eles precisam comprovar no ato da inscrição que estão matriculados em instituições públicas e privadas. Para realizar a matrícula, é necessário comparecer lá na Escola Superior da Defensoria Pública, que fica na rua 24 de Maio, no centro da cidade, bem na frente do Banco do
Brasil. Esse candidato precisa comparecer lá na instituição no horário de 9 até 1h da tarde. É necessário apresentar no ato da inscrição o documento de identidade e levar também 1 quilo de alimento não perecível, que será encaminhado para uma instituição de caridade. Agora é importante salientar que essa prova está prevista para o dia 14 de outubro, ou seja, dá tempo para estudar, viu? Os assuntos serão voltados no segmento mesmo do curso de Direito. Esse candidato vai realizar essa prova, que será avaliada pela própria Escola Superior da Defensoria Pública, e se porventura ele for aprovado, ele vai cumprir uma jornada de atividade de 20 horas semanais, que serão distribuídas em 4 horas diárias. Além disso, ele vai receber uma bolsa, viu, Adriane, no valor de R$ 779 e também um auxílio para o transporte público de R$ 167. Ou seja, é uma ótima oportunidade para esses candidatos, para esses estudantes, inclusive para os estudantes que já estão ali no 8º período, né, Adriane, na reta final. Eles necessitam dessa experiência e nada melhor que fazer um estágio justamente na Escola Superior da Defensoria Pública. E ainda vão ganhar aí uma renda extra, né, Adriane? Ou seja, esse candidato precisa correr. As inscrições encerram no dia 18 deste mês. Ainda dá tempo. Adriane. E o estágio faz toda a diferença. Além de, em alguns cursos, ser obrigatório, né? Você precisa passar. E nos cursos que não há essa obrigatoriedade, o aluno, quando sai da faculdade e não tem experiência nenhuma, dificilmente consegue uma boa qualificação, um bom lugar no mercado de trabalho. Muito obrigada, Amanda. E depois do intervalo tem as notícias do esporte, tem dicas de prática esportiva para grávidas e opção de diversão para essa quarta-feira. Eu volto já já, não saia daí.